Muito bem. Agora nós vamos dar um foco no talento. Tá? Nós falamos aqui da a dinâmica da vida, né? Estava comentando lá fora que um espírito amigo nosso falou pra gente assim: Deus é palhaço. Aí todo mundo assustou, né? Ele falou: é palhaço porque transforma a desgraça em graça. Graça do espírito, né? A desgraça humana em graça do espírito. Se a gente não entender isso, nós vamos sofrer bastante, viu? Tem que entender isso, viu, gente? E vocês querem ver... Pode tem um livro espírita que me impressionou depois que eu reli. Agora, tem pouco tempo que eu reli esse livro. Eu tinha lido ele na época da mocidade, óbvio, né? A gente vai envelhecendo, a pupila dilata, né? Aí, quanto mais a gente enxerga menos humanamente, enxerga mais espiritualmente, né? Se tem um livro que mostra isso, que eu falei, Deus é palhaço, é um livro do Chico Sete Destino. Quem já leu aí, o livro eu falo abertamente, que até um certo ponto do livro, chega até a ser chato, sabe? Que é um drama sexual da família, que vai para lá, vai para cá, mas do terço final do livro em diante, aquele filme o livro é impressionante. Por quê? Porque ele mostra justamente isso, como que Deus está no governo, e nem irmão Félix, que era o orientador do André Luiz, estava sabendo. Ele estava tentando correr ali, salvar uma circunstância, e era para acontecer mesmo. Ou seja, qual era sinteticamente a circunstância? O drama se passa todo numa família, umas questões sexuais envolvendo a família e tal, e aí em determinado momento, extremamente chocante, o pai, o homem, né? Que ele vai a um bordel e não percebe, e tem um relacionamento sexual com a própria filha. Quando ele percebe isso, e a filha viu que era o pai, a filha sai correndo, é atropelada, vai para o CTI, e o homem faz uma conversão moral, impressionante a conversão. Ou seja, ele sofreu uma derrota moral tão grande, que todo o esforço que estava sendo feito para ele baixar o tupete dele, que não era suficiente, aconteceu naquele momento. E aí, em 3 meses de CTI da menina, você vê que beleza que é ali, o reencontro e a retomada, a ressignificação, é chique demais. Aí a gente entende quando Jung fala que quanto maior o nosso orgulho, maior deve ser a derrota moral. Porque a derrota moral acaba com o nosso orgulho. E aí o bom é a gente pegando os nossos orgulhos e jogando no lixo mesmo. De uma vez, nas coisinhas pequenas do dia a dia, para não precisar da circunstância. Tem um casinho que há pouco tempo aconteceu com a minha esposa, eu já pedi autorização a ela para contar. Ainda mais porque filmando, né? Se torna público, né? Mas eu acho ela formidável e o exemplo dela tem que ser vivido, né? Porque a gente às vezes é tão orgulhoso, né? Que a gente fica assim, né? Ah, imagina, eu não vou fazer isso não, eu não vou fazer aquilo não. Ah, de jeito nenhum. É melhor você fazer por vontade própria do que a vida te dobrar e fazer. Um belo dia lá nós estávamos indo para uma festa e a minha esposa estava com desconforto de urina, sabe? Incrível, pingando, aquela dor, pingando e tendo que colocar paninho, aquela coisa, vou, não vou na festa, aquela coisa. Aí nós estávamos indo, ela falou assim, para aqui na farmácia. Entrou lá, pediu a moça, você tem uma fralda geriátrica? Ela perguntou, qual o tamanho? Para mim. Como assim? Ela pegou uma fralda geriátrica, foi no banheiro da farmácia, colocou a fralda, agora vamos para a festa. E deixa esse xixi pingar. E foi feliz para a festa. Gente, achei aquilo incrível. Porque quando eu vejo outras pessoas falando, não vou usar fralda de jeito nenhum. Quem não vai usar, se precisar de usar, vai usar mesmo, Deus enverga. Pode perder o esculacho aí, para acabar com o seu orgulho. E nada melhor para acabar o orgulho que certa circunstância da vida. Há um tempo atrás eu sofri um acidente grave, se eu tinha orgulho, uma parte, 1/3 já foi embora, agora tem 2/3 ainda por causa da vida, né? Eu quebrei todo, me levaram para o bloco cirúrgico, e aí a gente passa aquela condição de médico para paciente, sentir na pele o que o outro sente. Me colocaram no bloco cirúrgico lá, eu pelado, com todos os meus instrumentos de força, de poder para fora,
E ninguém me condoía. Eu me senti o maior trapo, o maior mendigo. Ali pelado no bloco cirúrgico, o povo passando para lá e para cá. E eu meio grogue, falei, tampa o meu poder. Tampa meu poder. E ninguém tampava. Chega um momento e fala assim, deixa para lá, pode, meu filho, pode mexer nesse negócio aí, pode vir todo mundo. Aí você aprende, fiquei 4 meses preso no leito lá, tendo que alguém limpar meu bumbum, no cocô, não sei o que, aquela confusão toda, imóvel que eu quebrei todo. Quebrei todo, agora você vê como é que é a vida, né? Me quebrei todo num acidente de trânsito, de estrada, saindo de férias com a família, ainda fui condenado a 2 anos. Por quê? Tentativa de matar a minha mulher que estava do lado. É só karma mesmo, é só reencarnação mesmo. Se fosse a sogra, ainda podia pensar. Mas eu tentei matar minha sogra, eu que me quebrei? Vai entender a lei humana. Vai entender. Eu falei, é karma. Obviamente que depois eu limpei a barra, né? Contratei um advogado bacana, foi lá e limpou. Mas eu fui condenado, porque o acidente correu em rodovia federal, e aí corre um processo mesmo, caiu na mão de uma juíza do interior, e ela entendeu que poderia ter sido uma tentativa de homicídio. E eu ri na cara dela, eu ri na cara dela, falei, não pode, como assim? Eu estava de férias, eu que me quebrei, aí ela deu o veredito, 2 anos. É karma mesmo, não é gente ruim, né? Né? Ela não, né? Ela cumpriu a vontade de Deus, né? Eu precisava dela, né? Entendeu? Então é bom mesmo tapar os orgulhos para fora, viu, gente? Acabar com essas burrinhas, ó. Então vamos estudar esse negócio de talento aí, que vocês vão levar um para casa, hein? Porque quando eu pergunto para as pessoas assim, quais são suas qualidades, seu talento, ninguém sabe. Se não sabe, o que nós estamos fazendo com aquilo ali? Está sem consciência. E quando a gente começa a saber, fica mais fácil. Então vamos ver aqui o que os Espíritos falam para a gente sobre isso. Olha lá, Pedro. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Como bons dispensadores da multiforme graça de Deus. Cada um recebeu um dom. Recebeu. Não fica orgulhoso que é seu, não. É de Deus. Isso é muito bom, sabe, gente? Quando eu senti isso, caiu minha ficha. Eu ficava vaidoso de ver minha agenda cheia, chique, né? Quando liga para o médico, só daqui 1 mês. Esse médico é bom. Não é bom, não. É porque eu necessito. Necessito aprender a escutar. Então minha agenda tem que ficar cheia mesmo, até aprender a escutar. E tomara que eu não aprenda a escutar, porque ela continua cheia. Porque se eu aprender, ela esvazia, né? Perceberam? Aí a vaidade vai embora. Eu sou excelente professor. Fulano é excelente. É o dom que Deus te deu. O dom que Deus te deu. Você lembra da historinha lá do Chopin? Músico Chopin? A Ivone Pereira conta no livro dela, né? Um músico espetacular, né? E é um exemplo bacana de cada um que tem o dom, né? Tem aquele caso famoso, né? Que estava deitado na cama com a sua esposa, né? A madame... esqueci o nome dela. Hein? Fala alto para nós. Jorge Sand, isso mesmo. Aí começou a chover, uma goteira caindo no quarto. Aí a Jorge Sand cutucou o marido. Vai lá arrumar, goteira. Não vai fazer nada não? Chopin levanta e compõe uma sonata. E quem conserta a goteira? Jorge Sand. Claro, gente. É a Jorge Sand que é boa nisso. Aí o outro sabe pegar a goteira e transformar em sonata. Não tem que achar ruim, não. É assim mesmo. E aí Chopin conta a Ivone Pereira, que ele iria reencarnar depois como sapateiro. Eu fiquei pensando, meu Deus, e aquela virtude, aquele músico como sapateiro? Agora é outra história, é outro talento que está desenvolvendo. É muito bom. Porque acaba com a vaidade da gente, achar que a gente, eu sou melhor disso, melhor aqui. Isso é nada, você está com um dom que Deus te deu. E use ele com zelo. Com zelo. Quem assistiu aqui a novela O Velho Chico, gente? Vocês não assistiram, quando sair em vídeo, vocês vão assistir. Melhor novela que já teve na história desse Brasil que eu conheço. Se você assistir com um olhar de ver a beleza implícita ali. Ali você vê toda uma transformação moral acontecendo ao longo da novela. E tem um momento lá, em tantos maravilhosos, né? Que sempre tem os bandidos, né? Sempre tem mal, bem, aquela coisa toda, né? Um casal recebe
de herança uma terra insólita, seca, né? Eles ficam revoltados, né? Você lembra disso? Aí a Lívia, né? Vira para o companheiro dela, o marido, e diz assim: bem, isso tudo aqui é de Deus. E Deus nos deu para a gente zelar por aquilo que Deus nos deu. Não nos pertence. Nada nos pertence. Olha que coisa linda. É muito bom saber que foi um dom que Deus me deu. Acabou com nossa vaidade, nosso orgulho e vamos em frente. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo o salário de elevação. Aí nós vamos ver lá naquele livrinho Leis de Amor, um livro fininho de Emmanuel, encantador, perguntas e respostas. E lá ele é claro, ele fala sobre os talentos e fala como é que é a dinâmica, perguntas e respostas. Aí tem lá assim, mais ou menos assim: aqueles que outrora tinham o dom da fala e usaram o dom da fala para esparzir confusão, discórdia, voltam muitas vezes no campo da vida como professores, agora para doar o mesmo dom, ensinando, educando. Olha que coisa linda. E vai ser professor municipal para ganhar bem pouco. Pouco mesmo. Ralar mesmo. Para dar o dom que tinha, que voltou. Aí ele vai falando, os antigos guerreiros que tinham o dom de manufaturar as armas para a guerra, voltam como artesãos, com o mesmo dom, agora para embelezar a vida, e vai falando. É muito lindo esse olhar do talento, sabe, gente? E aí ele vai contando, cara, vai dando os exemplos, né? Todo mundo fica assim. E os políticos? Porque espírita tem uma vingança, né? A vingança de espírita é assim: político vai reencarnar na Biafra, lá no Moçambique, para ficar com fome. Mas não vai não, gente, vai não. O Emmanuel fala que depois que passa a fase de constrangimento, que a consciência nasce, eles voltam no campo da vida com o dom que eles têm. Mesmo dom. Agora, porém, em locais pequenos, como, muitas vezes como agricultores ou comerciantes, para devolver ao público aquilo que ele roubou. Olha que coisa linda. Aí vai contando, ele vai desfilando. Aí tem um lá que é gozado, que fala assim: aquelas que outrora usavam da fala só com a intenção da maledicência, muitas vezes voltam à vida para ficar a vida inteira em frente a tanques e caçarolas. Se contentam, viu, com os tanques e caçarolas, viu? Entenderam como é que a dinâmica é bonita? O que o Deus quer da gente? Que a gente desenvolva o dom, o talento e doe para o mundo, e não para si próprio. Ok? Conhecer a virtude de cada um. Reconhecer no negativo o belo desmedido de cada um. Isso aqui é muito chique, principalmente na relação com filhos. Porque a criança, desde cedo, já vai manifestando o dom dela. Só que está tão desmedido que soa com problema. E aí vai até no médico, porque acha que é problema. Então, naquela faixa de 2, 3, 4 anos, é terrível. Porque a natureza dele está desmedida demais. Percebe? Então, você imagina que tem um filho que tem o dom de ser comandante. É um dom. Outrora comandava por interesse próprio, agora vai comandar, gerenciar por interesse coletivo. Mas ele é comandante. O que vai acontecer com esse menino em casa? Você acha que ele vai aceitar o seu comando? Mas não vai mesmo. Vai te desafiar, vai te peitar mesmo. E se você não tivesse olhar, você acaba com ele. Acaba mesmo. Que vai começar a medir força. E provavelmente, dentro daquela necessidade de circunstância, o pai ou a mãe que recebeu esse menino também é. E aí o que acontece? Como um necessita do outro, alguém vai ter que mudar o rumo das coisas. E vai ter que reconhecer o belo no feio, para reconduzir o processo. Eu me esqueci de colocar aqui no início, né? Tem um conceito de educação do Jean-Jacques Rousseau que fala o seguinte: que educar, reconhecer a natureza, ajudar a criança a se conhecer, para que ela aprenda a se governar. Olha que conceito maravilhoso. Então eu tenho que conhecer a natureza dele, ajudá-la a se conhecer para que ele se governe. Então, se eu estou diante desse comandante,
e está desmedido, como que eu vou fazer com isso? Você imagine que o menino tem uma virtude, né, um talento da perseverança. Se a perseverança estiver exagerada, ele vira um teimoso, insuportável. Se eu condenar o teimoso, eu condeno o perseverante. Eu mato a luz dele, o brilho dele. Percebeu? E aí, como fazer? Como fazer, né? Porque desde pequenininho já está manifestando ali, ó. Já está ali. Que eu tenho um neto, 2 anos e meio, você já está vendo a natureza dele. Que a avó estava sentada numa poltrona, com outro netinho de colo, ele olhou aquilo, mais do que depressa, puxou uma almofada para apoiar o braço da avó. E a avó nem pediu. Olha o olhar do menino de 2 anos. 2 anos ele viu isso. Quando a avó certa vez falou assim, eu estou precisando de um travesseiro. O menino saiu correndo, em busca do travesseiro. E aí se alguém pegar primeiro com ele, ele arma briga, que era ele que tinha que pegar. Olha a natureza dele já ali novinho, já está ali, né? É implícita, ok? Então reconhecer no negativo o belo desmedido de cada um. Mas fazer isso comigo mesmo, também. Então como é que eu posso conhecer a minha virtude, meu talento? Se eu não estou tendo dificuldade de saber qual que é, o que a gente faz? Pergunta para os outros que convivem com você, qual que é a sua chatice? Pega a sua chatice e diminui de intensidade, vai diminuindo igual volume. Você vai encontrar a sua beleza. A sua chatice é a desmedida da sua beleza. Percebeu? Ok? Fácil, né? Tá rindo, né? Fácil, né? Ué. É só ir diminuindo o volume, que é aquilo que manda falar da medida. É porque está tão desmedido que ninguém aguenta. Então como é que eu sei que eu sou bom? É só pergunta. E aí? Falem de mim, o que eu sou chato? Né? Alguns exemplos disso aqui, né? Para a gente perceber que a virtude está ali, está desmedida. A criança até 7, 8 anos já falou quem é pro resto da vida. A única coisa que vai mudar é a direção e a medida, mas já sabe quem que é. Lá em casa nós vou contar alguns casos dos nossos filhos, né? Tem um lá que ele tinha uma singularidade, que ele gostava de correr. E aí os irmãos abusavam dele, que pedia a ele assim, vai ali, pega para mim a caneta em 15 segundos. Ele corria, mas e aí, quantos segundos? Ele era assim, gostava de correr. Estudar, nada. Nada, peleja. E tenta. Quando chegou a época de faculdade, nossa senhora, ai meu Deus, e tenta. Até que um dia ele fez uma prova para uma profissão. E eu pensei assim, eu estava no carro com a minha esposa, assim, a gente ia saindo, e tinha acabado de fazer a prova, eu pensei, Deus, será que ele passou nessa prova, Deus? Bichinho, difícil estudar, aquela peleja, né? É esforçado pra caramba. E eu perguntando para Deus, quando eu perguntei, olha só, gente, cuidado com o que vocês perguntam e pedem para Deus. Cuidado. Quando eu perguntei assim, a minha esposa fechou a porta do carro no dedo dela. Ele estava atrás do carro, deu um pulo, levantou, correu lá dentro de casa, pegou gelo e já pôs na mão dele, enquanto eu estava pensando ainda o que fazer. Eu já tinha feito. Quando aconteceu isso, eu virei para ele e disse assim, Cristiano, você passou no concurso. Eu falei, como? Não saiu o resultado? Deus me falou agora. Eu perguntei para ele e ele respondeu. Você passou. O que vocês acham? Que campo da vida, que profissão que esse menino está? Onde que precisa de correr rapidamente para atender o outro? Hã? Pode falar. Bombeiro. Ele é bombeiro. Está feliz da vida. Ele pega a viatura e vira. Eu não quero nem saber se é gato no telhado, o que é. Negócio é correr e atender logo. Ele está lá, correndo, casou, tal, bombeiro. É aquele menino que corria. Você está vendo só? Então, ao outro. O outro vivia no mundo da lua. Sim, você pedia ele para fazer um trem, lava isso aí. Cadê? Lavou? A porcaria que ficou.
Cadê o tênis do menino? Está lá na sala, um pé na sala, o outro na escada, esparramada, que trem assim, né? Até hoje. Na hora que chega lá, eu já sei que chegou. Porque tem um tênis lá na sala e não sei o que, não sei o que. Já não mora mais, casou e tal. A voada, que tem. Você pedir as coisas para ele é um perigo, você não sabe se vai acontecer, você vai fazer. Que área da vida que precisa de alguém que precisa não, que faz parte dessa natureza do avoadão? O pensador, ele é cientista, é físico. Físico é assim mesmo. Você vai pedir um físico para guardar o tênis? Você enlouquece. Enlouquece. Não precisa guardar não, joga para debaixo da cama assim, deixa lá, pronto. É assim mesmo. Se condenar, você mata o cientista, que voadão, não sei o que, tal. É da natureza dele, que o cientista é assim, percebeu? Você não pode condenar, se condena, condena o outro. Aí na hora de escolher o que vai ser no mundo, fica uma peleja, não sabe o que vai ser, porque já foi condenado, como se aquilo não prestasse. E aquilo que é o campo da vida dele. E assim a gente pode ir enumerando um monte de exemplos. Eu lembro de uma mocinha que eu cuidava dela desde 8 meses da idade. Aí tal, passou o tempo, 25, 26 anos, ela resolveu fazer direito, que a família toda era da área do direito, mas estava muito infeliz. Ela foi lá, eu estava com a papeleta dela desse pequenininho, quando eu olhei assim, eu lembrei para ela, falei assim, ô fulano, você se lembra, você era pequenininha, você adorava ir para a cozinha, você fazia bagunça na cozinha, você gostava de mexer na cozinha, mas a sua mãe te expulsava de lá? Quando eu falei assim, o olho brilhou. Ela resgatou a singularidade dela, que estava perdida, largou o direito, foi fazer gastronomia na França, hoje está bem na área. Estava lá já. A outra apanhava feito não sei o quê. Morava numa fazenda, sabe o que ela gostava de fazer? Desenhos florais, assim, tudo doido, na parede da casa. Já pensou, gente? E pensou, deve ter apanhado demais, né? Hoje, sabe o que ela faz? Desenhos de estamparia, em tecidos. Essas coisas bonitas que vocês usam. Ela faz o desenho, manda para as marcas aí. Percebeu, gente? Coisa linda que é? É isso aí. É isso aí. Mas tem lugar para todo mundo, está lá no livro dos Espíritos. Se cada um vivesse a sua aptidão, há lugar para todo mundo no mundo. Acontece que nem todos vivem a sua aptidão. É isso aqui que nós estamos falando. Está lá lutando na rua, né? A coisa toda. E aquele menininho lá, insuportável quando era novo. Tem um dia que eu enforquei ele em nome de Deus. Pode, gente. Pode enforcar em nome de Deus. Os Espíritos falaram que pode. Agora, enforcar em nome do próprio ego, não. Aí tem que usar a água santa do Chico. Vocês conhecem a água benta do Chico, né? Quando você é possuído por uma indignação, enche a boca de água e só engole depois que a indignação passar. E com filho, gente, com qualquer um, às vezes demora uma semana ou mais para você engolir a água para depois falar. Não tenha pressa, não. Não. Esse menino um dia no chão assim, enforcando ele em nome de Deus, nós vamos dar certo. Nós viemos nessa vida para dar certo. Você imagina, gente, o espírito ativista político, marxista da sua vida. E em frente a ele, de um lado ele Che Guevara, e do outro lado, um que amava o exército, as polícias, o bombeiro. Aí a gente punha os dois no mesmo quarto para estudar um de frente ao outro. Para aprender a dar conta, bando. Era um cheio de coisa da Che Guevara e o outro cantando o hino do exército. Aí brincava assim, ó, se eu te pegar fazendo greve, não sei o que, eu te prendo você, viu? Eles ficavam cutucando o outro, sabe? Mas estão lá juntos, respeitando um ao outro, cada um servindo a Deus aonde Deus pediu para servir. E a gente tinha tudo para massacrar. E tinha mesmo, viu, gente? Porque esse negócio aqui, ó, o negativo desmedido de cada um é que pega a gente. É que pega. E nessa hora só tem uma saída, gente. Incorporar o pai do filho pródigo. Sabe o que é incorporar? Porque o pai está vendo o filho lá, ó, a peleja do filho, vai sofrer, está sofrendo. Ele interfere? Não, ele aguarda, porque ele quer que nasça a consciência. Ele aguarda.
E isso para nós pais é dificílimo, porque a gente não quer ver filho sofrer. Só que filho tem que sofrer. Porque sofrendo é que nasce a consciência. E eu tenho que ser o pai do filho pródigo, acolhê-lo em silêncio com um beijo no pescoço, fazer a festa na hora que nasce a consciência. Eu me lembro que um ano lá em casa, foram 9 batidas de carro. 9. Quando o telefone tocava, eu já achava mais uma. Meu Deus do céu, ficava até que trauma. Cada batida com significado. Um filho já ia fazer um negócio ilícito lá com a agiota, não sei o quê. Circunstância, Deus capotou o carro dele. E caiu a consciência dele dentro do carro. Ele estava no carro ainda preso, chorando, falou assim, pai, eu ia fazer isso e isso, e não fui. E Deus não me permitiu. Louvado seja Deus. Capota mesmo o trem. E a gente fica querendo que não aconteça nada com os filhos, já viu? Não pode sofrer, não pode fazer nada. Às vezes é necessário mesmo, tem que acontecer. E quando acontecer, incorpora o pai do filho pródigo. Porque se eu chegar lá e passar sabão, fere o amor próprio do outro. Aí desconstrói tudo. Você tem só que aconchegar o outro no momento de sua fragilidade, da sua insuficiência, vamos falar isso amanhã. Aconchegar. E às vezes a gente haja pai do filho próprio, porque esse outro filho aí, eu contei para vocês, o ativista, uma vez eu já ia saindo de viagem com os amigos, nos movimentos dele, e eu sei que ele dorme no carro, né? Falei, filho, não vai agora não, de noite, né? Você pode dormir, acontecer alguma coisa. Não, pode deixar com os amigos, a gente vai conversando. Você não acha melhor aguardar, amanhecer? Não, não, vai. Foi. 1h30 da manhã ele toca o telefone. Ele dormiu, enfiou o carro debaixo de uma carreta na Via Dutra. E ele ligou aos prantos, chorando. Pai, quase matei meus amigos, não sei o quê. Gente, nessa hora, sabe o que é incorporar o estilo Umbanda do pai e filho pródigo, que você faz assim? Porque você tem tudo para meter o pau no menino. Tem tudo, eu te falei, não sei o quê. Não. Pai do filho pródigo, incorpora em mim, por favor, em nome de Deus. Ele incorporou. Falei nada, passou, tomou umas providências, 3h30 da manhã já está tudo resolvido. Eu olhei para minha esposa, falei, olha, Deus criou essa batida para ele tomar consciência. Então agora Deus resolve o resto, nós vamos dormir, dormimos. 8 meses depois, passado o evento, um encontro de família, todo mundo falando, sei que, saiu o assunto, ele vira para mim e fala assim, pai, aquele dia você tinha tudo para acabar comigo. Você não fez, pai. Ele me deu um abraço. É aquele marmanjo de 29 anos, chega hoje lá em casa e deita em cima de mim. É aquele menino, desculpa a emoção, porque quando a coisa é difícil, e a gente consegue vencer, e é possível vencer sim, gente, é possível. Se a gente tiver ousadia de fazer diferente, é possível. E hoje ele chega aos 29 anos e deita em cima do meu colo, aquele monstrão de menino barbudo, por conta de um silêncio do pai do filho pródigo. É possível sim. Porque a única coisa que a gente leva nessa vida, gente, aí não leva o carro, não leva a casa, não leva nada. A gente só leva o sentimento que ficou entre eu e outro. E não importa se o outro é bandido. Se o outro for bandido e nasceu uma amizade, um sentimento gostoso, sincero, é isso que a gente leva. Não leva mais nada, não leva título, não leva nada. E valeu a pena aquele dia. E ele me deu um abraço. E nós estamos aí, vencendo. O bichinho está lá na luta. Está lá, está lá. Ah, é bom demais. Vamos ver aqui. Ó, reconhecer a importância de cada um no lar. Quando o ser se enriquece de estima por si mesmo, descobrindo seu lugar de importância sob o sol da vida, esplendente de alegria reparte com os demais pessoas o sentimento que assinala. É gostoso quando a gente pontua para o outro a importância dele. Eu amo você por isso. Você é bela, é lindo nisso. E com criança a gente vai fazendo isso, vai fazendo exercício de adequação. De mostrar para ela que ela é linda, a singularidade dela é aquilo. Mas tem que adequar. É aquilo que Confúcio chama de harmonia é adequação. Eu gosto disso. Olha, a harmonia é adequação. Ou seja, não tem certo nem errada, tem adequação. Quer ver um exemplo comum? A gente combina com o filho. Olha, vamos combinar. Não pode gritar.
Como assim? Sempre? Quer dizer que eu não posso gritar socorro? Eu não posso gritar gol do meu time? Posso. Então esse combinado é equivocado. E não é universal. Percebe? Tem hora de gritar, tem hora de silêncio. Quando você vai no campo, pode gritar, xingar nome feio, pode fazer tudo lá. Quando você vai no velório, você fica em silêncio. Aí o menino começa a entender. É diferente. Percebe a diferença? Adequação. Ele começa a perceber que não tem nada certo e errado, que depende. Depende do uso que eu faço. Percebe? Aí fica chique. Aí você se permite viver as coisas da vida, porque o grilo do Pinóquio fica lá no ombro do menino. Não tem nada certo e errado. Depende do que você faça. Eu lembro que um deles, uma vez, ele queria ir de qualquer maneira na Galocura. Que é a torcida do inferno do Atlético, né? Rola tudo lá. E às vezes tem coisas que a gente fala assim, não adianta falar que não. Porque ele vai de qualquer maneira. Então tem que ir com a bênção. Abençoado, igual o pai de filho pródigo. Tem que ir na bênção. Aí foi. Foi com 15 anos. Aí foi ótimo, sabe? O tal cientista, né? Ele virou para mim e falou assim, pai, o anjo da guarda acompanha a gente em qualquer lugar? Qualquer lugar, filho, pode ter certeza. Então tá bom, então eu vou. Aí ele foi. Ele foi e confeccionou o manual de sobrevivência da Galocura com dignidade. Você lê o manual, é isso mesmo que nós estamos querendo de nós. Eu posso viver aquilo com dignidade. Aí ele falava assim, olha o seguinte, pai, o macete é o seguinte, você compra o feijão tropeiro, que lá em Minas é famoso feijão tropeiro com ovo, e um pernil, mas você sabe que eles vão comer o pernil, o ovo, só vai sobrar o arroz para você. Não vai ter importância não, é de propósito. Se alguém perguntar assim, se quer droga, você fala que já usou. Aí que não te atormenta. Se a galera vai para a direita, você vai para a direita. Vai para a esquerda, você vai. Não contrapõe, não. E aí foi indo. Viveu aquilo, passou, não aconteceu nada. Porque ele foi com propósito. Educar tem um propósito. Ele foi conhecendo o limite dele, as possibilidades, o que ele queria ali. Ele queria viver um momento de alegria, só isso. Não queria mais nada, não. Então, reconhecer a importância da esposa, do marido, de cada um, e louvar aquilo, louvar mesmo, reconhecer e fazer que todos participem da dinâmica da família conforme a importância, a singularidade de cada um. A questão não é de uma nova busca, mas de redescobrimento do que já possui. Está vendo? Ou seja, vamos ser felizes com o que nós somos? Com o que eu sou? E quem que eu sou? Quem é o outro? É isso aí. Se o outro é coxo, então não sofre não. É coxo. Igual a mãe que, contando para mim, que o filho era ruim de estudo e tal, ela fez uma provocação nele. Se você passar de ano, eu vou te dar um show. Ia acontecer no final de ano, um show de rock em São Paulo, que ele gostava muito. O que ela fez? Comprou a passagem e o ingresso, antes de chegar no final do ano. Chegou no final do ano, o que aconteceu? Ele não passou. E aí ele ficou, e agora? Mas ele esforçou, ele deu tudo de si. Ele era um coxo. E a mãe não reconheceu que era um coxo, estava pedindo dele o que não tinha para dar. E agora? Vai para São Paulo ou não vai? Eu virei para ela assim, vai. Você pede perdão a ele, por ter exigido dele o que ele não tinha para dar, e vai com alegria para São Paulo curtir o show. Percebeu? Às vezes a gente tem um coxo do lado de alguma coisa. Santo Agostinho falava assim que é muito mais fácil a gente ter amor para um coxo físico do que para um coxo moral. E não é? Um coxo físico, você chega ali com a muleta, todo mundo puxa a cadeira, vem cá. Agora, um coxo moral, você quer ver ele longe. Não é? E a gente tem que reconhecer que às vezes a gente tem um coxo moral em casa. E às vezes o coxo moral é a circunstância de que eu necessito. Você imagina que eu pedi a Deus, imagina que eu sou um espírito preguiçoso. Deus, eu quero vencer esse negócio em mim, Deus. O que Deus faz? Porque Deus é doido, como é que o Mário falou? Quem falou lá fora que Deus é atrevido, como é que é?
traiçoeiro, né? Traiçoeiro. O que ele faz? Ele põe um folgado do lado do preguiçoso. E o folgado nunca vai trabalhar, porque o outro vai ter que trabalhar para manter ele. Aí ele vence a própria preguiça. Percebeu? E a gente condena o outro. Ai, não aguento. Ó, meu filho, eu tenho 40 anos, até hoje não trabalha, não consegue arrumar emprego. Ai, não aguenta, tem 50 anos. E a mãe está com 70. A mãe com 80 trabalhando, e o filho com 50. E nada. Até que o momento que ela percebe que tinha que ficar do lado dela mesmo, que se ele trabalhasse desde cedo, ela não iria trabalhar. E ela pediu a Deus para romper com essa preguiça. Vai trabalhar até for necessário. E a gente condena o outro. Porque a gente não entende as doideiras de Deus. Percebeu? Nunca pensar no que poderia ser, mas unicamente no que pode ser. É isso mesmo, né? A gente fica às vezes com uns pesar, né? Ainda mais nessa sociedade competitiva, performática. Todo mundo quer ter um filho nota 10, aquele filho bacana, né? Por falar nisso, até esqueci de falar lá atrás, um dos exemplos que está ocorrendo muito dessa questão da desmedida do talento hoje, que é o tal do TDAH, que tá aí, virou moda. Hiperatividade, atenção, que não tem nada daquilo. O que tem é o quê? Crianças hipertalentosas e um modelo de ensino falido. É isso que está acontecendo. Crianças têm capacidade de escutar 3 professores ao mesmo tempo, mas só tem uma falando um monte de coisa que não sabe para que serve. Só serve para uma coisa, Enem. Como dizia Rubem Alves, né? Quando ele conta lá naquela historinha Pinóquio às avessas, né? Que conta justamente um menino que era de carne e que depois que entrou na escola virou o Pinóquio, um menino de madeira. Porque a escola engessa toda a beleza, a singularidade da criança. Não existe espaço para o talento manifestar. Aí o que acontece? O talento está desmedido, o menino apronta, ninguém inventa. São meninos, assim, se você colocar para tomar conta de uma torre de avião no aeroporto, se tiver 200 aviões, ele toma conta dos 200. Se tiver um avião, o avião cai. Percebeu? Eles dão conta. O meu neto, com 2 anos e 8 meses, quando a minha esposa leu para ele a historinha do lobo mau e os 3 porquinhos, ele virou para ela e falou: vovó, o lobo não é mau, o lobo come é porco mesmo. Ele desmontou o modelo, gente. Desmontou o modelo. A minha esposa, o que ela fez? Leu 1000 livros infantis e classificou os 1000 livros, aqueles que ainda dividem o mundo entre bem e mal, certo e errado, e aqueles que são adequados a esses espíritos que estão nascendo como esse menino. Fez isso, porque ela é diretora pedagógica de uma creche, ela correu, fez uma que chama isso? Uma triagem, uma limpa, daquele tanto de livrinho que fala assim, a tartaruga é lerda, né? Que lerda, ela é. Ela é, só é, não tem nada de certo e errado, ela só é. E esses meninos são assim. Ele desmontou. E aí pega a escolinha, né? A escolinha que os meninos desde cedo, com 9 anos, fazem simulado. Que horror, né? Eu provoco todos os meus clientes meninos a fazer greve de aluno, não vai mais na escola. Até mudar de ensino, mas ainda não surgiu nenhum corajoso ainda, sabe? Vai fazer. Porque tem que peitar mesmo. Quando esse meu menino estudava, né? Às vezes que eles ligavam lá e falavam assim: seu menino não fez os para casa, não. Eu falava assim: mas como é que ele está indo? Não, o rendimento dele é muito bom. Vai ser bom, então não precisa fazer para casa, para quê? A escola ficava louca, né? Enlouqueci. Não, mas e os outros alunos, o que vão pensar? É problema seus que não sabem individualizar o ensino. Ele está autorizado pelos pais a não fazer o para casa. E ele é o cientista. É físico, professor universitário, e daí? Para que para casa? Você vê as escolas de ponta na Finlândia, mudando seus currículos, né? Dando nota por virtudes. Menino perseverante, menino honesto. O Japão introduziu 30% no currículo escolar, valores éticos, morais. E nós estamos nessa escolinha, e os meninos sendo
rotulado de TDAH e tomando Ritalina? Pelo amor de Deus, né? Esse é um exemplo máximo do que é uma desmedida de virtude, né? Então, voltando aqui, que eu tinha esquecido de falar isso, né? Esse autor aqui, gente, é um médico pediatra que na Segunda Guerra Mundial, ele foi recolhendo as crianças órfãs da guerra e colocou no orfanato, ele cuidou delas durante a guerra. E tem vários livros dele muito bons sobre como educar, tal, de uma visão prática de como que ele vivia ali. Que ele que fala nisso, né? Que é isso que nós estamos falando? Não chora pelo que não é, não. Pelo que eu sou, não. Que a gente é assim, né? Queria ser tão bom nisso. Não, filho, contenta com o que é. Os maiores sofrimentos nossos é querer ser o que não é e querer desejar o que não é possível. Isso acaba com a gente. Seja satisfeito com o que você é. Se você é um bom fazedor de pipoca, faça pipoca e alegre e feliz. E vai vender pipoca. É a sua missão. Não tem diferença nenhuma de qualquer outra profissão. Porque nós estamos aqui para trabalhar o sentimento decorrente do uso do talento. Aí nós vamos entender aquele caso que Divaldo conta, né? Uma companheira da casa espírita. A única coisa que ela fazia era entregar a mensagem lá na porta da Mansão do Caminho. E ela desencarnou. De repente ele vê a dona chegando, toda iluminada. E ele não entende como. Ela só entregava o papelzinho. Aí Joana de Anjos vem e fala, Divaldo, ela entregava só o papelzinho. Mas era só isso que ela era capaz de fazer. E ela fazia com intenso amor. E é só isso que precisa, não precisa mais nada. Não precisa mais nada, gente. Já pensou? Cada vez eu concluo mais que existe uma arrogante simplicidade na vida. Quando Jesus vira e fala, que tendes? Só 5 pães e 2 peixes, Senhor. Só que ele pediu. O resto é ele que faz. A gente quer salvar o mundo, a família toda, fazer mais, doideira, né? Nossa Senhora, é uma canseira da gente, não dá? Como reconhecer o talento? Então nós já falamos. Vai se olhando no espelho, vai se perguntando, pergunta o vizinho, pergunta o outro, pergunta pelo caminho da chatice, e vai compondo a sua beleza, a sua singularidade, para você ver, nossa gente, o que Deus me pediu, eu estou fazendo, eu estou dando ao mundo, eu estou precisando só de moderar para não atropelar os outros. Só isso. Espera aí, acho que eu pulei. Então vai. Então, para a gente reconhecer, o que Paulo fala? Né? Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Então é a mudança do olhar sobre todas as coisas. Capacidade de ver beleza no absurdo, lindura no feio. Desenvolver essa arte. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. E nós viemos nos libertar dessa interpretação. Eu não vou ser capaz de conhecer quem o outro é, enquanto eu não reconhecer quem eu sou e perceber que o que eu vejo no outro ainda não é o outro. É aquilo que eu exijo do outro. Percebe? A gente enxerga um óculos azul. Meu óculos é azul, eu enxergo todo mundo azul. Eu só vejo no outro aquilo que me afeta. Só depois que eu reconheço isso, é que eu passo a ver o outro quem ele é. E aí eu vou ter que decidir se eu fico com ele ou não. É aquele momento em que o Sr. Jung fala, né? Que a gente reconhece o lado luz e o sombra do outro. E eu decido ficar com a luz, com o lado luz do outro. Esse é o momento crucial da nossa vida. É o momento de que eu largo ou não largo, seja lá o que for. E aqueles que ousam ficar vão ter alegria lá no futuro do amor incondicional. Mas saibam que a caminhada é solitária, é solidão pura. Sabe o que é solidão pura, gente? É quando você reconhece que aquilo que é mais valor seu, nem sempre é comungado pelo outro, é reconhecido pelo outro. E você continua dando e vivendo aquilo que você é. É quando a gente percebe que não mais vai ter o consolo do hífen.
Vamos refletir sobre isso aqui que é bacana. O consolo do hífen. O hífen o que é, gente? Aqui é tracinho, né? Oh, está indo fora da tudo. É aquele tracinho, né? Que unem duas palavras de significados diferentes e formam um terceiro significado. Guarda, junto com chuva, o hífen vira guarda-chuva. Esse é o ideal que a gente tanto anseia. Eu sou guarda, a minha esposa é chuva. Podemos pôr um hífen e tornarmos guarda-chuva. É o terceiro elemento. 1 mais 1 vira 3 e não 2. É a ressurreição crística. Mas nem sempre é possível viver com esse consolo. Muitas vezes não vai ter hífen na nossa vida. Não vai ter. O guarda não quer se unir ao chuva pelo hífen. Mas eu posso me unir ao outro pelo que ele é. Como fazia Francisco de Assis. Quando ele fazia o seu jejum, e os seus confrades não davam conta do jejum, reclamavam: Francisco, estou com fome, não dou conta. O que Francisco fazia? Ele matava um franguinho e comia junto com os confrades. Porque se matar o franguinho e dar para o confrade, é humilhação. Ele parava o jejum dele e comia junto com o outro. Aí nasce um novo hífen. O hífen de reconhecimento do que é possível viver com o outro como ele é, com a sua precariedade. E nós podemos dar hospitalidade à insuficiência do outro, à precariedade do outro. Aí nasce o amor puramente genuíno e a alegria absoluta de Francisco de Assis, que às vezes roubava junto com o ladrão e ria e deixava a mulher bater, dar uma surra nele porque ele roubou as frutas do quintal do vizinho. Mas agora é um ladrão feliz de barriga cheia. Irmão ladrão. Ele se tornava ladrão. Olha só, gente. É algo semelhante àquele momento de Jesus com a mulher samaritana. Quando encontra com a mulher no poço, Jesus chega e fala: dá-me de beber. Gente, ele que era a água viva, ele faz uma ponte com a dor, com a insuficiência do outro, e reconhece no outro uma possibilidade: dá-me de beber. Mas Senhor, o Senhor não vê que o poço é fundo? O Senhor nem tem balde para alcançar água no fundo? Olha nós aí, achando que o Senhor não é capaz de ir nas profundezas da nossa alma e secar a nossa angústia. Que balde? Jesus tem balde, sim, nós é que não temos. Percebe? Então nós temos que superar isso tudo para topar viver com o outro. Ora com hífen, ora sem o consolo do hífen. Mas é possível viver junto com o outro como ele é. Se o professor ou educador não se exime do seu olhar, não conhece o olhar do aluno, ou do filho, ou do outro que está do lado. Tem que se eximir. Porque na hora que o outro apronta, o meu olhar vai ser aquele da interpretação. Você está me desafiando. Não dá nada. Ele só é assim. Não está desafiando, não. Então eu tenho que me eximir do meu olhar para entender o sentimento do outro. Daquele gesto que na dimensão da criança é algo tão pequeno, mas tem uma dimensão espiritual que já está se manifestando ali, naquele cadinho ali, daquela brigaiada, daquela coisa ali. Né? Então eu tenho que me eximir do meu olhar, dessa interpretação, para reconhecer o outro. E como? Conhecer sentimentos. Deixa eu colocar tudo lá que o tempo está acabando. Conhecer sentimentos, gente. A gente valoriza muito o ato, mas não valoriza o sentimento. Né? Alguém aprontou uma bagunça qualquer, então a gente condena o ato, que é o comportamento. Não vale nada. Eu tenho que perceber o sentimento que está por detrás do ato. Porque no sentimento, todos nós temos razão. Nós perdemos razão na hora de conduzir o sentimento. Percebeu? Às vezes o menino está lá com raiva, manda um copo na cabeça do outro. A gente condena logo. Sem escutar, o que aconteceu? Ah, me deu raiva, porque eu pedi 3 vezes a ele e ele não me deu. Ah, você tem toda a razão de sentir raiva.
Mas existem outras maneiras de conduzir a raiva. Percebeu a diferença? Aí há uma comungação de sentimento e uma proposta de direcionamento novo para aquele sentimento. Todo mundo tem razão, gente. Ninguém não tem razão. No sentimento tem. A dor da senzala é a mesma dor da casa grande. É a mesma dor. Só a forma que é diferente, mas a dor é a mesma. Se a gente vai no sentimento, a gente reconhece. Ok? Conhecer sentimentos, meu e do outro, adquirir consciência das reações emocionais, que eu estou falando. Não ficar prisioneiro do comportamento. Não se educa comportamento, educa sentimento. Né? Às vezes a gente fica muito prisioneiro com educar é formação de bons hábitos, aquela coisa toda. E Emmanuel fala que a educação ela ocorre em dois princípios. É o que a criança vê e o tom da voz. O tom é a melodia que entra no coração. E o que ela vê. O que ela vê é como a gente lida com os conflitos da vida. Com os sentimentos, gente. Não é ficar vendo aqui, a gente fala assim, educar é dar exemplo. Eu dei exemplo de lavar carro para os meninos e ninguém lava carro lá em casa. Todos os carros deles são sujos. Tudo avacalhado. Eu adorava carro, limpava, não sei o quê. Quando eles começaram a crescer e pegar o carro, tudo não era valor deles. Aí uma vez eu falei assim, mas se não é valor para vocês, então vou tomar o carro, vocês andam de ônibus. Pai, eu ando de ônibus uma boa, o senhor que está preocupado. Não é valor dele? Percebeu? Então ter consciência, adquirir consciência nas reações emocionais. Saber viver com sentimentos maus. Maus é o que é? É aquilo que acontece naquele momento com o filho, ou quem quer que seja os que estão do seu lado. Uma vez, um dos nossos filhos já rapaz, grande, está naquela reunião de família, aquela típica final de semana, almoçando, saiu uma determinada circunstância, e ele me xingou aquele palavrão na frente de todo mundo. Todo mundo me olhou, ficou esperando, e agora? Quero ver o que ele vai fazer. O que a gente faz, gente? Já falei aqui. O que faz? Enche a boca de água santa. Não precisa dar satisfação para ninguém. Para ninguém. A gente não vive da imagem do outro. Não vive. Enche a boca. Levou uma semana para engolir a água do Chico. Vem cá, vamos conversar. Aquele dia, não sei o que, me ajuda a te entender. O que aconteceu naquele dia? Aí ele explicou, ele tinha razão no sentimento. Mas na maneira de expressar o sentimento existem outras maneiras. Pronto, nasceu a consciência, foi resolvido, estamos em paz. Haja água do Santa do Chico, gente. Tem que andar com um tonel, aquele negócio grande, carregando a mochila pesada, um biquinho, aquele negócio de moto, né? Para toda hora ter água santa. Porque toda hora Deus provoca a gente. Toda hora, gente. Por isso que eu falei, cuidado com o que vocês pedem para Deus. Gente. Se vocês ficarem pedindo a Deus paciência, o que ele faz? Ele põe um indivíduo na sua frente, que está atendendo o celular, o WhatsApp, assim, e dirigindo o carro, pra você ter paciência com ele. Ou então te manda para o SUS, você vai ter paciência, esperar 6 meses o exame. Não pede mais nada para Deus, gente. Só pede assim, Deus, me dá força, Senhor, para atender o seu pedido. Me ajuda a enxergar e te escutar, Senhor. Mas me dá muita força mesmo, porque senão eu mato o outro. Né? E é assim. Saber viver com sentimentos maus. Saber revelar seus sentimentos com assertividade. Em vez de ficar escondendo, revela sua fraqueza. Revela de uma vez. Uma vez lá em casa eu estava implicado, achando que estava gastando luz demais. E muito filho, né? 5. Aí chamei o eletricista. Por sorte era um eletricista espírita. Bom demais, né? Aí foi lá, examinou tudo para ver se não estava tendo fuga de energia, sei lá o quê. E chegou e falou assim, doutor, tem notícia para te dar, está tudo bom. Sabe o que não está bom? É porque você não está considerando que quando a gente tem filho, família grande, filho pequeno, as lâmpadas vão ficar acesas mesmo, não adianta você brigar. Pode aumentar 20% aí que vai gastar mesmo, não tem cura não. E foi embora. Então, aí como é que lida com isso? Aí você vai baixar a lei marcial? Não funciona.
Virei para a turma e falei assim, gente, é muito dinheiro, eu tenho medo de não dar conta. Como é que nós vamos fazer? Que solução que nós vamos dar? Aí eles deram a solução. Eles pregaram em todos os apagadores, um aviso, apague a luz, não sei o quê, fez uma campanha entre eles e recursos mnemônicos para lembrar de apagar a luz. E assim vai. Porque eu me revelei, a minha fraqueza. Filha, quando você vai voltar, filha? Ah, pai, a festa acaba às 5 horas da manhã. Se você falar assim, eu quero te ver aqui meia-noite, não quero nem saber. Você perdeu a guerra. Filha, eu tenho morro de te perder, filha. Eu ainda não sou espírita muito assim, sabe? Eu não quero te perder. Como é que você vai fazer? Aí ela se condói com a minha fraqueza. Pai, vamos fazer o seguinte então. Vou combinar. Aí ela combinou, deu a solução viável, está resolvido, pode dormir. Um elemento indicador, se nós estamos trabalhando direito, é se eu estou dormindo direito ou não com a porta fechada. Porque significa que está havendo a plena confiança na relação com os filhos. Não precisa nem saber quando que chegou, está na confiança. E dormindo. Porque quando mãe ou pai não dorme, que fica esperando o filho, é porque não construiu uma confiança. Não construiu autoridade moral. Aí fica com medo. Aí fica acordado, olhando a hora. Aí ouviu o barulhinho, chegou, graças a Deus. Ainda fala graças a Deus, né? Porque dentro disso que nós estamos falando, se acontecer um acidente, é graças a Deus também. Graças a Deus aconteceu o acidente, né? Agora ele vai despertar a consciência. Vai me dar um trabalho, né, o bandido, hein? Porque dá trabalho mesmo, a gente não quer trabalho, né? Esse é que é o problema, né? Exercitar a sensibilidade, isso tudo que nós falamos. Expressar afeto na convivência. Expressar mesmo. Coisa que a gente não tem hábito, né? Com os filhos, com as pessoas queridas, né? Expressar mesmo. Nossa, esse bolo ficou gostoso demais. Nossa, que tão bom estar com você. É tão bom. Aí se alimenta de emoção, é de alegria, de estar um com o outro, né? Vocês já viram quando a gente assiste um filme cômico, uma comédia? Você está sozinho, você não ri tanto. Se tem 2, 3, a gargalhada, um aciona o outro. Não é assim? É tão bom fazer junto quanto possível, mas nem sempre vai ser possível. E nós temos que estar preparados para viver a solidão, que vai chegar lá na frente, quando a família vai se dissipando, vai espalhando, eu vou me encontrar só. Eu tenho que estar preparado, porque se eu não tiver, eu vou me tornar um agiota do afeto. O agiota do afeto é o que é? Eu dei o meu sangue para você, e olha o que você está fazendo comigo. Tem 15 dias que você não vai lá em casa, nem me liga. Nós temos que aprender a desencarnar antes de morrer. Antes de morrer. Desencarnar antes de morrer, o que é? O papel de mãe e pai vai acabando, filha, todo mundo é espírito, você não é médico, promotor, não é nada, você só é espírito. Você vai desapegando de tudo, e aprendendo a ter certeza que na solidão é a certeza de estar com Deus. Aí você está pronto, você já desencarnou, pronto, não vai ter diferença nenhuma, porque senão desencarna. E fica aqueles espíritos que manifestam na nossa reunião mediúnica, já viu? Cadê meu pai, meu filho? Que pai, meu filho? Qual que você está falando? De qual reencarnação? Nem sei qual mais. Ah, que não sei o que, vai lá cobrar do outro, que não sei o que dos livros dele. Ah, não sei o que da escravidão. Que é isso, pelo amor de Deus? Desapega de tudo, vão desapegando de tudo. Desapegar não é deixar de viver, não. É viver com, porém, sem ser possuído por aquele que se vive. É o tempo todo assim. Aprender a amar aquilo que nos escapa no outro e deixar o outro livre, viver o que é, uma intensidade de alegria de estar juntos, se possível. Se não tiver, nós vamos chorar mesmo, mas vamos estar com Deus. Queridos, acabou hoje, 4h30. Acabou, né, filho? Acabou. E agora, professor? Perguntas. Alguém tem alguma pergunta? Pode levantar a mão.
senhor recorda ainda da resposta daquelas crianças TDAH na sala de aula? Uma criança TDAH é capaz de ouvir 3 professores. E a quarta criança? E a segunda criança? Que não tem TDAH. O que tem? Ela não ouve, ela é desobediente, ela é subversiva. Tá. Outros tipos, né? Outros tipos. E os professores não entendem. Os professores não entendem o TDAH e daí falam com aquele médico que tem o poder do receituário para aplicar-lhes Ritalina, né? Ou, está muito caro, né? Eles estão passando mais para risperidona. O senhor tem alguma coisa para comentar para nós? Olha só, eu vou contar um exemplo do que é, um exemplo clássico lá, que a gente teve lá na nossa creche, lá onde a gente trabalha lá. Uma criança estava aprontando, né? Desobediente, aprontando, jogando. Quando a gente percebeu que ela tinha uma natureza que ela queria comandar, mas não tinha esse espaço, porque ninguém era comandável. Aí a minha esposa, que está lá na creche, percebeu isso, o que fez? Ela fez uma encenação, virou para ele e transformou ele num soldado, o soldado vigilante da turma. Acabou, resolveu tudo. Agora ele é o soldado que vigia a turma. Então quando ela chega lá, ele... E aí, soldado? Todos estão em ordem? Todo mundo beleza? Sim, senhora, todo mundo em ordem. Aí ele fica na entrada da sala de aula, olhando se está tudo em ordem. Se não tiver, ele vai lá e fala. Pronto, colocou ele no lugar devido. Acabou a bagunça. Você imagina que tem um espírito justiceiro, que é muito comum você ver isso menino, ele não aceita as coisas erradas, injustas e quebra o pau. Ele vai ser catalogado como alguma doença. Nós vamos ver isso amanhã. Amanhã nós vamos ver a aplicabilidade do talento na enfermidade. É outro processo. Esse menino quebra o pau. Ele sofre com injustiça. Teve uma menina que falou assim, a professora falou que eu menti. Eu não menti. Ela não é justa. E jogou coisa na cara da professora. Agora, é óbvio, gente, para a professora é difícil demais. Uma turma de 25, sem ajudante, sem nada, sem uma proposta de individualização, sem proposta só de jogar ensino ali. Quando você vê, aí o que a gente faz? Esses meninos, quando você encaminha esses meninos para uma outra escola que tem um modelo diferenciado, resolveu o problema, eles acalmam. Percebeu? Deu? Acho que é isso mesmo, né? E aí nós vamos descobrindo cada um na sua zona de singularidade, aprontando a bagunça que lhe é peculiar. Até que alguém descobre e põe ele no lugar exato, que é o que a gente observa em outras escolas, como a Escola da Ponte, lá de Portugal, que trabalha com outro modelo, outras escolas aí, antroposóficas, que fazem esse trabalho diferenciado, e a criança acalma. O que mais? Vai lá o microfone, espera aí que vai chegar aí. Com relação à circunstância, as pessoas que são marginalizadas, que são bandidos, no que elas ficam com questão ao talento? Olha só que interessante, né? O bandido tem um talento também. Tem, só que está usando na direção equivocada. Ô, gente, todo mundo busca a mesma coisa. Todo mundo busca Deus. Sabe o que é Deus? É aquele lugar da mente, no coração, onde não tem conflito. Quando alguém bebe, a gente bebe para não ter conflito, está buscando Deus. Quando a gente pula no carnaval, naquele momento não tem conflito. Percebe? Todo mundo está buscando Deus, uma ausência de conflito, só que de maneira equivocada e efêmera. E o que nós estamos querendo é buscar Deus de forma perene. Então, às vezes, você fala de um bandido, mas o bandido tem a singularidade dele. Ele é habilidoso em alguma coisa, só que está usando para outros fins. Mas dentro da dinâmica da vida de Deus, ele cumpre, ele é a circunstância conforme a necessidade de outros. Como foi o caso
daquele caso da Índia, da menina do Pará, né? Já entendeu? Isso é bacana porque a gente começa a olhar o outro com outro olhar. Todos estão a serviço de Deus. Todos. O mal é mal, mas às vezes para nascer o bem tem que ter o mal. Todos estão, cada um tem a sua singularidade. Quando ele se redescobre a sua importância, aí a gente vê quando é o bandido que converte e que renova. É igual Paulo, gente. Paulo matava os cristãos. Matava porque achava que era justo, conforme a lei que ele entendia. Ele era sincero. Quando encontrou Jesus, continuou. Não tem problema nenhum, não. A gente condena, né? Porque está matando. A gente não sabe a intencionalidade do outro, não sabe nada do outro, para condenar, não. Mas ele tem a sua singularidade também. Às vezes são extremamente habilidosos. E às vezes causa surpresa, gente. Causa surpresa. Eu me lembro de uma circunstância em que o pai era chefe do narcotráfico e os filhos não se viciaram. Sabe por quê? Porque o pai tinha autoridade moral. Ele falava para os filhos, se vocês usarem a droga, eu mato vocês. E o filho sabia que matava, porque ele matava os outros. Isso é autoridade moral. Coisa que a gente não tem. Já viu? A gente fala assim, se você fizer isso, eu vou fazer isso, hein? Não faz nada. Pede logo. Agora o bandido tem autoridade moral. Quem fala que vai matar, mata mesmo. E nem um filho se drogou. Como também uma prostituta que eu conheci, vários filhos, nenhuma se prostituiu. Porque ela tinha consciência de que ela fazia aquilo para sobreviver e manter os filhos. Tinha consciência do processo. Olha que chique. E a gente condena. Sabe nada, né, gente? Não sabemos é nada. O que mais, gente? O silêncio é aterrador. O outro demonstra muitas interrogações. Isso é bom? Ou então? Até onde eu entendi, as nossas necessidades decorrem de como utilizamos o nosso talento. Correto? Isso. Pode continuar, mas... Ou seja, isso casa com aquele ensinamento que nós temos, que nós somos o arquiteto da nossa própria vida. Isso. E as circunstâncias são efeitos de nossas necessidades. É o remédio para que consigamos superar aquela necessidade. Isso. Isso mesmo. Aí está correto. Agora, a questão do individualismo, a maior necessidade do espírito... A necessidade tem que ser individual. A necessidade coletiva não está em é questão de conceito. Porque o individualismo ali é sinônimo de orgulho e egoísmo. É isso que eu estou falando. Não é questão da individualidade enquanto identidade. Aí é questão de conceito de português. Estão entendendo, gente? Que ele colocou aqui. Individualismo ali é sinônimo de orgulho e egoísmo. É diferente de uma individualidade, uma singularidade, que é outra coisa. Nós viemos aqui nos libertar, nós viemos aqui reconhecer a nossa individualidade e libertar do nosso individualismo. Deu nó? Agora deu, né? Muito bom. Som. O doutor falou sobre a questão do déficit de atenção e hiperatividade. Recentemente, adultos também têm sido diagnosticados com isso e a prescrição da Ritalina. O senhor podia dar alguma orientação para a gente a respeito desse diagnóstico na vida adulta? É a mesma coisa. Se imagina um indivíduo, esse meu filho bombeiro, ele tinha tudo para ser um desse. E era. Quando ele trabalhava no banco, ele não aguentava ficar sentado. Ele suava, uma inquietude, porque ele queria fazer. Ele queria um fazedor, queria correr. Ali poderia ter sido rotulado facilmente TH, dar uma Ritalina e ele continuar no banco o resto da vida. Pensou? A Ritalina faz isso com a gente, deixa a gente aceitar o que não tem que aceitar. E fica o resto da vida no banco. Mas graças a não ter tomado, que a inquietude dele levou aonde ele tinha que ir, que é ser bombeiro. Que o bombeiro drena todo o movimento dele. É a mesma coisa. Às vezes é uma aptidão no lugar errado.
Entendeu? Uma inadequação é rotulada. Então nós não estamos julgando se precisa ou não de Ritalina, não é isso. É ter consciência do processo. Ter consciência do que eu faço com o que eu sou. Adulto, então, é a mesma coisa que o menino. Entendeu? Você está doido para fazer uma coisa, gente, mas não tem coragem de fazer. E aí você está onde você tem que tolerar. E hoje é muito comum isso, gente. Todo mundo quer fazer concurso. Todo mundo tem medo. Acha que não vai ter lugar para você no mundo. Todo mundo quer fazer concurso. O que acontece? Você tem ali um potencial maravilhoso, aí você senta no concurso, vai fazer aquele negocinho ali, não negocinho no sentido de desprezo, não. De repetição, de uma insatisfação. Aí o que acontece? Começa a acontecer, isso é assunto de manhã, hein? Aí começa a ter LER, doença de repetição. Você já viu LER em tocador de viola? De piano? Toca o dia inteiro, feliz, não tem LER não. Você fica lá 4 horas no computador, tô com LER. Você estava doido para fazer outra coisa, doido para pintar, para dançar. Ah, mas aqui não dá dinheiro. Vai, viva feliz sem dinheiro. Pronto, foi a resposta que meu filho deu. Quando eu perguntei, filho, você tem certeza que você quer ser professor municipal? Você vai ser pobre o resto da vida. Ele virou para mim e falou, pai, eu prefiro viver na graça da minha proposta de vida e na desgraça financeira, do que viver na graça financeira e numa desgraça interior. Essa é a resposta que me deu. Então vai ser professor municipal. Nós não temos a coragem de perceber que Deus provê todas as nossas necessidades. Ele falou lá, não falou? Só que a gente não se contenta com a necessidade, a gente quer mais. Mas não aceita ser pipoqueiro feliz. Então vai lá fazer o concurso, ficar inquieto e tomar Ritalina. Entendeu? Diga. E Deus é tão bom, né, que agora veio o governo e cancelou os concursos públicos. Maravilha, olha Deus aí, ó, gente. Tem gente achando ruim da PEC isso, PEC aquilo. É para acabar com todo mundo mesmo. Cada um vai se encontrar, não tem medo não, vai vender o negócio. Aí vou contar para vocês um negocinho, só um instantinho. O que é isso, gente? Um colega nosso homeopata, lá atrás, quando ele quis ser homeopata, ele queria fazer o curso de homeopatia lá em Buenos Aires. Eu não tinha dinheiro. Olha o que ele fez. Eu precisava de dinheiro, o que eu vou fazer? Ele pegou um livro de pintura e aprendeu a pintar rapidamente. Pintava umas coisas lá e dava para a mãe vender. E a mãe vendia, gente, alguém comprava. Ele conseguiu $1.000, que era o que ele precisava para ir fazer o curso na Argentina. Foi para a Argentina na época da Guerra das Malvinas, em que o peso estava muito desvalorizado, né? E ele foi com dólar, ficou 1 ano lá, fez o curso e ainda sobrou $100. Pergunta se ele é pintor. Não, pintor não. Ele pintou os negócios e alguém comprou, porque era necessário ele ir. Percebeu? Nós temos que ter essa fé maluca, né? Que Deus nos supre. Supre mesmo. Quem que apontou aí? Na questão da homossexualidade, o senhor então vê a questão dessa necessidade e circunstância para os dois lados, quer dizer, para quem vive essa situação e para quem pai e mãe nessa situação. Uma coisa, né? Imagina, você com um filho homossexual, se você está cheio de preconceito, cheio de... É a princesinha de outrora, é o macho de outrora, então vem acabar com isso. O espírito não tem sexo mesmo, pode fazer o que quiser. Aí vem e acaba com o orgulho. Acaba mesmo, né? É a mesma coisa. E por sua vez, muitas vezes, aquele espírito que vem como homossexual, vem com a necessidade de sofrer o preconceito, a rejeição, né? Que precisa daquilo. Ele precisa vencer aquilo. E ele vence. Vence vivendo a sua natureza sexual. Está no caminho. Está ficando mais fácil viver, gente? É trabalhoso viver, né, gente? É por isso que tem que ter chocolate, né? Um doce, um chocolate para adoçar a vida, porque é trabalhoso, viu? Mesmo que tenha que tomar insulina depois, toma, não tem importância não. Não vai morrer, não. Quem mata é Deus na hora certa. A aceitação é o remédio. Não aceitação, aquela aceitação... Como é que a gente fala? Do conformismo. Do conformismo. É a da luta. Mas uma aceitação que é movimento, que você abraça.
Você abraça a vida, abraça a luta, enfrenta, é isso mesmo. Vamos junto. É complicado educar filhos e fazer o movimento da aceitação. É a vida toda, que Não é? cada época do filho vai mexer com algo nosso que precisa ser mexido. Tá, gente? A gente. Então é só lá na frente que você conclui. Tá. Né? Quer dizer, a gente está se educando, então, mas a gente tem que ajudar. Não tem jeito de educar o outro se não me educar. Sim, sim. É a mesma coisa, o momento o tempo todo. O tempo todo. Seu filho vai provocar em mim o que é necessário que eu mude. E eu mudando, é isso que o filho, que é aquilo que o Mano falou, é vendo. E aí a gente olha para trás e vê que errou um monte de coisa. Ah, ótima pergunta. Vão substituir erro por negligência. Condenar erro é arrogância. Errar faz parte da vida. Negligência não. Você foi negligente? Acabou. Seja feliz, não errou nada não. Errar faz parte da vida. Nós não sabemos não, gente. Não sabemos viver não. E Deus não cobra, Deus não faz auditoria na nossa vida. Não faz auditoria. Ele só olha para você e fala assim, como você doou o seu talento, filho? Eu doei assim, Senhor. Louvado seja Deus. Ah, mas eu nem errou não, porque você não sabe. Quando a gente se condena muito de um erro, é porque a arrogância está grande demais. Thomas Edison errou 2.900 vezes antes de acender a lâmpada. Louvado seja Deus, né? Ele deixou para a gente como que não se faz lâmpada. E a vida relacional é assim com o filho. Por isso que a gente vai ver lá na frente, quando a gente olha, o que nós nos tornamos agora? Nós tornamos amigos. Está muito bom. Ah, então tá bom. Ah, mas ele tinha 5 anos, eu fiz ele comer cocô de vaca. Verdade, eu fiz meu filho comer cocô de vaca. Putz, grilo, filho, você me perdoa? Ah, pai, tanta coisa boa que você nos deu, pai. Que cocô de vaca, que nada. Por quê? O que o Espírito da Verdade fala, gente? Que a gente esquece. O que Deus olha é a intenção, não é o ato. E nós temos o hábito de olhar o ato e não a intenção. Eu fiz ele comer cocô de vaca com a intenção do bem. Então eu não errei. Acabou. Percebeu? Por isso que eu brinquei que pode enforcar em nome de Deus. Pode. É em nome de Deus, em nome do ego, não. Então, minha querida, a gente nasce, não recebe manual e vem ainda a culpa no cartório e nós temos que nos desculpabilizar para para o jogo ficar suave e o fardo leve. E parar com esse negócio do mundo certo e errado que eu errei. Para com isso. E está tudo certo. E se achou que não falou legal, volta, beija o pé do outro, oh, me desculpe pelo jeito que eu falei, mas o conteúdo continua valendo. Ah, coisa boa, hein? Ah, trem bom, né? Nós queremos agradecer não só a presença de todos vocês aqui, mas a presença desse querido amigo, que agora ele já não pode mais dizer que não nos conhece, agora já estamos amigos, e rogando a Deus pela nossa consciência sobre tudo aquilo que foi falado, pela nossa escolha em ser feliz, e ser feliz, acredito nas palavras, no conteúdo de tudo que ouvimos, não negligenciar, mas acertar, aceitar que a vida é feita de erros e acertos. Por isso nós pedimos e entendemos tão bem nessa exposição, nesses momentos que passamos juntos, quando Jesus diz que a gente deveria amar-nos uns aos outros, nos amarmos como Ele nos amou. Porque Ele nos amou com todos os defeitos, com todas as limitações. Amado Mestre Jesus, abençoe a todos nós aqui presentes, Senhor. E abençoe o nosso querido amigo, Dr. Ricardo, porque já estamos querendo que seja domingo de manhã para continuarmos nossa conversa. Que Deus nos abençoe a todos e nos despeça na sua paz. Que assim seja. O Dr. Ricardo vai fazer os seus autógrafos naquelas pessoas que compraram o livro,
queríamos comunicar àqueles que não compraram que nós vamos comprar os livros. Temos formas de pedir esse livro, né? Porque ele trouxe aquilo que ele tinha em casa. E daí já fica implícito o convite. Vocês guardam o livro em casa. Dr. Ricardo volta depois e vai autografar os livros de quem tiver. Talvez até com um novo lançamento, né, Dr. Ricardo? Muito obrigada a todos vocês e que possamos nos encontrar amanhã às 9 horas da manhã.